Boa noite, meus queridos alunos. Vamos lá, então. Conteúdo da aula de hoje, dia 21 de setembro. Nós vamos, então, hoje trabalhar alguns conceitos, né, de projeto, de arquitetura, mas sempre focando de como isso é delineado nas questões do desenho técnico, tá? Já deixei todo o material para vocês no portal da aula de hoje, as orientações, dicas de livro, tá tudo lá para vocês seguirem. A aula de hoje, ela tem um conteúdo teórico amplo no sentido da compreensão do projeto, as suas ligações, né? E depois a gente vai focar no trabalho para nota, que é a nossa prova bimestral. Eu já abro o nosso slide da aula de hoje com uma imagem de uma implantação, né? Então a gente tem aqui, vocês conseguem ver uma parte mais residencial, com a sua área do entorno do terreno, mas eu quero que vocês observem bem isso daqui, porque o resultado final do que eu quero na entrega do trabalho, na implantação, nós não vamos trabalhar telhado ainda, tá? Mas é muito por esse caminho que eu gostaria que vocês representassem e apresentassem o trabalho que vai ser apresentado hoje para vocês. Semana que vem a gente tem atendimento sobre o trabalho e na outra semana é a semana de prova e a entrega desse trabalho. Bom, hoje então o conceito que nós vamos tratar na aula é sobre o meio e a edificação e mais um pouquinho a gente vai tratar também de noções de conforto ambiental para o tipo de edificação. Quando a gente fala da relação do meio e da edificação, nós estamos trabalhando quais pontos, né, importantes do nosso plano de ensino. A gente vai falar então dessa questão da introdução ao projeto, no desenho, né, o desenho qual que é essa relação, né? Esse tipo de relação unitária e coletiva. Então, mesmo eu tratando o lote, como é que eu devo compreender o entorno da edificação? E vamos falar aí de códigos de desenho, que nada mais é do que as normas, as regras, né? Tudo isso. Algumas ABNTs vão ser postadas para vocês na próxima aula, ok? Bom, quando a gente trata então do meio e da edificação, um dos aspectos que a gente precisa pensar, né, é essa relação mesmo, né? Como que o ambiente ao que a edificação vai ser inserido, como é que eles se relacionam, né? Então, é um dos principais aspectos de maior importância essa relação entre o espaço da edificação e a edificação em si, de que forma que ela se relaciona com esse meio. Primeiro, pensar em todas as normativas, então, quais são as regras do código de obra daquele lugar, quais são as regras do plano diretor daquele lugar, para que você possa começar a dimensionar e a desenhar o projeto de arquitetura. Então, existem algumas relações que é importante que a gente determine para que o meio e a edificação tenham uma relação harmônica, ok? Então, primeiro vamos entender o que significa a palavra meio, né? O meio como significado de espaço. Então, ele significa o quê? Ele é definido e considerado como aquele que seja de uso comum e de posse de todos. Então, o meio é o espaço ali que você vai delinear o projeto. Então, quando ele fala de uso comum e de posse de todos, depende, então, do direcionamento desse projeto. Então, se for um projeto residencial, ele é de uso comum da família e de posse daquela família. Se é um projeto escolar, ele é de uso comum de todos os alunos, empregados, funcionários da escola e de posse de todos. Né? Então, tudo vai de acordo à complexidade e à amplitude da proposta do projeto a ser desenvolvido. E toda vez que eu falo de projeto arquitetônico a ser desenvolvido, o que está diretamente relacionado a isso? As relações gráficas, representações do desenho
de arquitetura ou de urbanismo ou dos dois ao mesmo tempo, tá? Então, o meio é nele que se desenvolvem as atividades coletivas com convívio, troca entre grupos diversos que compõem a heterogênea sociedade urbana, como também atividades mais singulares. Então, sempre ter esse olhar mais amplo do meio, do espaço. Então, aquela atividade que eu passei para vocês, né? Primeiro, vocês fizeram ali um estudo das fachadas de um objeto individualizado. Depois, eu pedi para que vocês fizessem o estudo da fachada da sua rua, da sua calçada, né? Por quê? Porque aí você não está só percebendo o objeto individualmente, você está percebendo o seu objeto principal, que no caso a sua residência, e tudo aquilo que o cerca, mesmo que de uma visão plana, mas percebendo os elementos desse meio, né, do espaço. Então, o meio, como podemos então compreender, é todo espaço coletivo ou singular, mas que determina a interação dos grupos, né? Então, podemos definir como alguns grupos que compõem o meio. Os grupos familiares, os grupos de trabalho, os grupos empresariais, os grupos acadêmicos, entre outros tantos grupos que a arquitetura pode e está presente, e dentro disso todos os desenhos gráficos, representações arquitetônicas que podemos fazer. Contudo, deve ser perceptível que para cada grupo devemos pensar o espaço a ser elaborado e construído. Então, para cada tipo de grupo que eu vou determinar o projeto, eu preciso entender qual é esse espaço que eu tenho delimitado, qual é o plano de necessidades daquele grupo, qual é as normas e técnicas e leis que estão atribuídas àquele ambiente, àquele meio e aquela determinada definição de grupo que você vai desenvolver, ok? E aí, quando a gente fala do meio relacionado ao espaço, então o que significa o espaço, né? Nesse sentido. O espaço arquitetônico, ele é constituído pela forma arquitetônica concebida pelo projetista. Tá? Então, o espaço arquitetônico tem seus próprios significados culturais, psicológicos e emocionais. Então, vamos em alguns exemplos de como a gente interpretar os espaços arquitetônicos. Então, o espaço arquitetônico, ele pode ser religioso, ele pode ser residencial, ele pode ser industrial, ele pode ser público e ele pode ser hospitalar. Como ele pode ser de ambiente coletivo, como praças, como teatros, como shopping, né? Então, o espaço arquitetônico depende do meio a ser inserido, do público que vai participar e da forma como eu vou projetar, ok? Então, o espaço. O espaço produz uma sensação de reflexão ou introspecção dedicados e necessários à sua função e, portanto, está relacionada diretamente com a formação de uma cultura agregadora e compartilhada entre os cidadãos e diretamente ligada à representação gráfica dessas percepções. Então, na arquitetura, o que é que vocês precisam desde já compreender, né? Qual é o papel do arquiteto nessa relação do meio com o espaço? O arquiteto ele precisa ter uma visão generalista, o arquiteto precisa ter essa compreensão do todo, entender qual é o meio que ele está inserindo, o espaço que ele quer produzir. E dentro disso, primeiro, saber todas as normas, leis vigentes para aquele local, para saber como as regras o delimita na sua criação, e a partir daquilo que é possível, dentro das limitações legais,
ele poder produzir a sua arquitetura, né? E aí, com isso, entra toda essa questão da reflexão, da introspecção, da cultura, entra toda essa análise diagnóstica para aquele projeto a ser determinado, e aí o arquiteto começa a produzir o seu conhecimento gráfico. E a hora que ele começa a produzir é onde entra o principal conceito dessa disciplina, que é o desenho. E aí é onde entra a representação gráfica dessas percepções. Por isso que existe uma reflexão mais compartilhada, num âmbito mais generalista, essa questão de produzir essas sensações, mas o resultado final de toda essa reflexão, ela está diretamente ligada à representação gráfica dessas percepções, que é o que o desenho vai retratar, né, tudo aquilo que foi percebido. Portanto, o espaço arquitetônico pode promover diversas sensações no indivíduo, tais como a religiosidade, proteção, segurança, lazer e trabalho. É também definido como a junção entre massa e volume, constatada em várias escalas diferentes e pode ter função específica, semelhante ou agrupada. O espaço é a caracterização do meio. Então, são as relações que os faz se concretizar, né? Bom, pensando a relação entre o espaço e o meio, qual é o resultado de tudo isso? São as edificações. Então, o que é que nós podemos definir como conceito de edificação? Conceito de edificação são construções de uma forma geral. São casas, prédios, apartamentos, galpões, viadutos, igrejas, ginásios de esportes, fortes, aeroportos, torres de comando, farol sinalizador, posto de gasolina, usina hidrelétrica, nuclear, indústria, estação de tratamento, enfim. Edificação é a forma genérica de se referir a qualquer das instalações ou obras acima que estejam inseridas e integradas no meio. Ou seja, todo o processo de intervenção, né, que vai refletir qualquer tipo de instalação ou obra, ele é o que nós chamamos de edificação, e ela sempre vai estar inserido e integrado no meio, nesse ambiente, né, no meio verdadeiro, nesse ambiente que ele participa, tá? Bom, então toda edificação é uma construção com a finalidade de abrigar atividades humanas. Cada edifício caracteriza-se pelo seu uso. Então, eu posso construir edificações habitacionais, culturais, de serviços, industriais, de hospitalares, né? Então, cada uma se caracteriza pelo seu uso. E aí, para que isso se formalize de forma concreta e técnica, é o que a gente chama de projeto arquitetônico. E dentro do desenho de arquitetura e urbanismo, nós desenvolvemos o projeto e o representamos a partir do quê? Dos traçados, do desenho técnico. Então, projeto arquitetônico é a concretização física da definição dos espaços inseridos no meio, com determinações e indicação de uso. Ou seja, toda essa percepção do meio para compreender o espaço e para indicar que uso vai dar naquele lugar, isso aí se define como projeto arquitetônico. Portanto, quais aspectos o profissional de arquitetura ele precisa considerar para elaborar o seu projeto? Então, vamos lá. Os principais aspectos do projeto arquitetônico que todo profissional da área precisa se atentar são esses principais que eu coloco aqui para vocês.
Análise do contexto social e cultural, né? Entender qual é a cultura e qual é o tipo de representação social que você vai inserir a sua edificação. Compreensão das necessidades psicológicas, né? Então, quem utiliza o ambiente, como utiliza, de que forma pretende. Então, isso é como se a gente fizesse um estudo, né? Um estudo preliminar. E aí, conversando com o cliente, para que a gente possa entender e interpretar quais são os anseios do cliente nesse momento. Fazer os levantamentos das necessidades funcionais, né? O que o cliente precisa. A relação com o meio próximo, ruídos, vistas, fluxos, clima, temperatura, tudo isso. Análise geográfica, né, do espaço, então análise das curvas de nível, das circulações, dos materiais, dimensionamento adequado, ergonomia, do estudo do vento e do estudo do sol. São alguns itens importantes para que a gente comece a desenvolver uma proposta de projeto arquitetônico. Então, todos esses aspectos devem integrar-se aos conceitos e noções de conforto ambiental e tudo isso se reflete na forma de representação gráfica, ou seja, do desenho de arquitetura. E agora a gente vai falar um pouquinho das noções do conforto ambiental. O conforto ambiental ele tem como objetivo adequar os princípios físicos envolvidos e as necessidades de caráter ambiental, higrotérmicas, ou seja, relativo à umidade e ao calor, visuais, acústica e de qualidade do ar, interno e externos aos projetos construtivos. Então, de acordo com Ashra, conforto térmico é o estado da mente. Conforto térmico é o estado da mente que expressa a satisfação do homem com o meio ambiente térmico que o circunda. Uma casa quente, mal ventilada, embolorada, com um processo acústico difícil, tudo isso traz o quê? Uma insatisfação de moradia, uma insatisfação de estar naquele local. Por isso que pensar nas questões do conforto na obra é uma das principais coisas a se fazer e vocês, especificamente na disciplina de conforto térmico e acústico, irão se aprofundar nesses conceitos. Então, o conforto ambiental. O conforto ambiental ele está diretamente relacionado aos conceitos térmicos e audiovisual, né, acústico. Então, a gente sempre define isso. O conforto ambiental ele é térmico ou ele é acústico e lumínico também. A questão da insolação também é muito importante. Então, o térmico está relacionado ao calor e frio, e o audiovisual, a acústica e a estética. Então, a gente tem aqui, né, a questão de temperatura, né, a questão de como essa acústica ela pode propagar, a questão térmica, né, então, e a questão também dos ventos, né, da fluidez, né. Então, são alguns pontos importantes que devemos pensar no projeto arquitetônico. E automaticamente isso se reflete na representação gráfica, tanto de alvenaria, quanto de aberturas, quanto de telhado, quanto do entorno, do paisagismo, a forma que devemos pensar para que a gente possa ter o espaço mais agradável possível para aquela edificação, para aquele meio, né, daquela habitação. Alguns aspectos ergonômicos estão diretamente ligados às questões de conforto, tá? Para isso, hoje, eu já deixei no nosso grupo, tentei postar no AVA, mas não deu, então eu deixei no nosso grupo um livro que a gente chama de Bíblia da Arquitetura, que é o Neuffer, né? E ele tem todas as relações ergonômicas, essas imagens foram tiradas do próprio Neuffer, tá bom? E aí ele coloca sempre a delimitação, que é o mínimo aceitável, o nível recomendável e o nível ótimo de espaço
para que você tenha uma boa circulação, uma boa ventilação, uma boa ergonomia, né, com relação às alturas dos equipamentos. E aí também muito adaptável à estrutura física familiar também, né? Às vezes isso aqui é um padrão, mas às vezes o padrão fica fora do padrão ergonômico para a família. Vamos pensar que você vai pegar lá uma família de atletas do vôlei. Pô, as pessoas são todas altas, então você precisa ter aí uma adequação da altura de pia, de banheiro, né? Porque, ou então você vai pegar algum cliente com ananismo, então você já precisa fazer um outro tipo de olhar. Pessoas com deficiência visual, deficiência física. Tem muita coisa que o Neuffer auxilia, o que está dentro da norma, e muita coisa a gente também pode fazer adaptações. Né? Então, aqui tem todas as questões da representação gráfica, né? Tanto em perfil como em planta, né? De como devemos colocar os equipamentos no layout, a circulação adequada, as medidas adequadas. Então, isso é muito importante tanto para projeto, tanto para representação do desenho. Para desenvolver projeto, né, para que possa desenvolver os espaços de acordo e depois para desenvolver a representação gráfica do mesmo. A questão da circulação também, né, as escadas, isso aí a gente vai ter uma aula para aprender a desenhar espelho, piso, quantidade de degraus, a gente vai ensinar vocês aí a ter uma aula aí sobre escada também. Então, tudo isso entra dentro da questão de conforto, dentro da norma, desenhando, fazendo os cálculos, para que uma escada não fique cansativa, para que ela fique adequada, também tem isso. Então, aqui eu coloquei algumas referências, né, de como a gente enxerga essa questão da representação, né, do homem, a relação que ele tem com o espaço e os objetos, né? Como isso se é representado em perfil e em planta, qual é o tamanho ideal, mínimo e o ótimo para cada tipo de atividade que o ser humano possa desenvolver e que a edificação possa ter necessidade de proporcionar esse espaço. Aqui algumas normas relacionadas a conforto. Então, a gente tem a 7730, que é a ergonomia de ambiente térmico. A gente tem né, que fala da questão analítica, interpretação. Tá? Tudo relacionado à parte térmica, que é a 7730. E aí, pensar nessa relação, né, nesse conceito do projeto arquitetônico, por que é importante, né? Porque na arquitetura temos como principais elementos de trabalho alguns recursos naturais em dois âmbitos. Alguns recursos naturais no âmbito renovável e outros no âmbito não renovável, né? Então, a arquitetura hoje, ela tem uma grande preocupação com a questão ambiental, porque a sua matéria-prima, a matéria-prima que ela usa para desenvolver as habitações, está totalmente ligada às questões ambientais, né? A extração de minério, a extração de minério de ferro, a extração da areia, a extração do barro, né? Então, de que forma isso pode ser utilizado e reutilizado, né? Então, as questões sustentáveis, a forma de arquitetura limpa. Então, tem muita coisa que envolve hoje a arquitetura e cada vez mais sendo pensada nisso. E dentro disso, os conceitos arquitetônicos também vão se adequando às representações também de acordo aí com a evolução da arquitetura. Atualmente, a construção civil está sendo direcionada a se adequar à ISO 14001, que é uma norma de gestão ambiental, tá? Tudo isso com essa relação de gerenciamento e logística dos seus resíduos. Então, na verdade, toda a obra, ela gera muito resíduo, dependendo da forma como esse resíduo ele é, e dependendo do local, por isso que a questão do meio, da edificação e da, né, precisa ser muito bem
direcionado, porque dependendo se está perto de patrimônio histórico, se está perto de reserva, tudo isso precisa, dentro dos protocolos aí da aprovação do projeto, precisa se orientar e dar destino a todo esse resíduo produzido pela obra arquitetônica. Bom, eu coloquei aqui para vocês verem, então, um pouquinho de alguns projetos para se adequar à questão do conforto ambiental e térmico, na questão da iluminação e da ventilação, né? Então, aproveitar o próprio nascer e pôr do sol para trazer, para que o projeto ele fique bem próximo, né, desse aproveitamento, né? Então, pôr as aberturas adequadas, né, em lugares estratégicos. A questão da ventilação, aproveitar também. Ah, professora, dependendo do lugar, fica fácil de fazer projetos dessa forma, dependendo não, mas sempre importante pensar na questão do conforto ambiental e térmico da edificação, para que depois a gente não precise ficar adequando tipos de conforto mecânico, né? Então, daí eu tenho que colocar mais lâmpadas, eu tenho que colocar ar-condicionado, porque não foi pensado na questão salubre e confortável dessa obra, dessa edificação, e automaticamente eu vou fazendo outras adaptações para que a torne confortável, né? Então, sempre é um olhar importante que vocês devem ter, e toda essa construção da edificação, ela se reflete onde? Na representação gráfica do desenho. Aqui alguns modelos, né? Então, assim, de tipo de material adequado, a forma como as aberturas, a área verde do entorno, né? O sombreamento. No telhado aqui a gente vê que tem uma forma de brise, né? Para poder ter uma circulação na parte também superior da casa. Essa questão da ventilação cruzada, então sempre pensar, né, nessa circulação do vento, como é que ele entra e como é que ele pode sair, para movimentar o ar que está dentro dessa residência, né? A questão da sustentabilidade, né, dos projetos sustentáveis. Então, uma edificação tradicional, mas ela pode pensar em placas solares para a longo prazo, ela ter uma contribuição ao meio ambiente. Hoje, muitas construções com conceitos sustentáveis, que nem aqui o reaproveitamento de garrafa PET para alvenaria. Aqui, toda a estrutura de manta verde na própria alvenaria. Isso porque se vocês prestarem bastante atenção, uma edificação com bastante vidro e concreto, né? E o vidro, ele dá essa interação da arquitetura com o meio, mas é um material muito quente que segura muito calor. Então, pensar nessa vegetação, lógico que com todo o tratamento de impermeabilização, para poder trabalhar uma vegetação no concreto, isso faz uma troca de calor muito mais aprofundada do que fosse só concreto e vidro, ia virar uma estufa. Então, são conceitos que a gente pode aplicar, aberturas, essa questão da iluminação, né, o telhado verde. Então, são conceitos que a gente traz para a arquitetura. Agora, veja bem aqui um espaço que não foi nem um pouco pensado na questão do conforto ambiental. Um espaço escuro, um espaço que você já vê que as aberturas elas são pequenas, você percebe, né, um espaço que, mesmo estando claro lá fora, eu preciso de iluminação artificial porque a iluminação não chega, né? Então tudo isso precisa ser muito bem pensado. Pessoal, e aí para finalizar a nossa aula, o conceito da relação do meio, da edificação e do espaço, né? Eu trouxe alguns conceitos básicos aí que vocês precisam trazer para o vocabulário de vocês, né? Que são conceitos básicos da construção. Então, o peitoril
ela é a altura do chão até o início da janela. Pé direito é a altura do chão até a laje. Cumieira é o ponto mais alto do telhado. Planta é a vista obtida após a retirada do corte, né? O corte horizontal, a gente falou isso na aula passada. O corte é uma vista obtida a partir do plano, né, no sentido vertical. Os brises e marquises são elementos construtivos que impedem a entrada de radiação solar, mas permite a relação da ventilação. Vigas e pilares são elementos estruturais responsáveis pela sustentação da construção, né? E algumas normas básicas do plano diretor para cada município. Então, eu trouxe mais o de Taubaté para que vocês possam aí já aplicar todo esse conceito no exercício de hoje, tá? Então, normas básicas para construção, pegando a relação que nós temos aqui no nosso Código de Obras e Plano Diretor. O recuo frontal da residência, ele pode ser maior ou igual a 4 metros, tá? Já incorporando aí esse recuo da garagem, se não for coberta. Recuos laterais, maior ou igual a 1,5 m, caso exista janela nessas paredes, senão a parede que não exista janela pode ficar encostada no muro. O pé direito mínimo. O pé direito mínimo é de 2,5 metros, mas é muito baixo, né, para banheiros e corredores, sendo 2,80 exigido para as demais dependências. Nós sempre orientamos os alunos a trabalhar no mínimo 2,80 em toda a área construída e de 2,80 para mais, 3 metros, pé direito duplo, né? Mas a norma aceita pé direito no banheiro e nos corredores com 2,5 metros. As portas externas com 90, internas com 80, banheiros com 70, em geral, todas na altura de 2,10, né? Toda a porta, e o corredor, o mínimo, a largura de 90. Isso, gente, é igual a relação do Neufeld que eu mostrei para vocês. A gente tem o mínimo, o aceitável e o ótimo. Então, isso vai muito de acordo daquilo que é a necessidade do cliente, o meio que eu tenho para usufruir, né, a edificação. E aí eu posso, dentro daquilo que é a vontade do cliente, manipular aquele espaço para que a gente consiga atingir a vontade do cliente e, ao mesmo tempo, usar o que a norma nos exige dentro da construção. Bom, os telhados, para telha de barro, o mínimo é de 30, fibrocimento de 12, muitas marcas de fibrocimento, elas podem vir com inclinação menor e sempre são indicadas na própria telha ou no manual de cada especificação. A laje a gente trabalha com espessura H8 e H12, a H8 ela pode chegar no máximo aí a 11 centímetros e a H12 no máximo a 15 centímetros. As lajes também podem ser feitas de cerâmica e vigotas ou vigotas e perfil de isopor. A parede ela pode ser de tijolo, de meio tijolo, ela pode ser de bloco de concreto, né? Hoje existem de steel frame. Então, nas disciplinas voltadas à tecnologia das construções, vocês vão aprendendo aí muito mais sobre as especificações dos materiais. Hoje eu estou trazendo alguns conceitos básicos para que vocês possam usar para definir o projeto de arquitetura que vocês vão fazer dentro da representação gráfica dele. E a abertura mínima para ventilação e iluminação para cada área, né, tem que ser no mínimo 1/6 do piso, para que você possa ter o mínimo de conforto. Bom, a gente continua aí os conceitos teóricos voltados à relação de projeto arquitetônico e urbanismo nas próximas aulas, nos próximos encontros. Mas hoje eu quero deixar para vocês, eu vou explicar para vocês o trabalho individual. Aula que vem nós vamos ter uma aula
teórica só para adiantar conteúdo, mas o conteúdo ele vai ficar para o conteúdo que vai ser adiantado, ele fica para o segundo bimestre, tá? E o exercício de hoje, tá? O exercício de hoje vocês vão fazer o trabalho individual, vai entrar no valor da nota da prova, tá? Então, fazer a representação arquitetônica do projeto da planta baixa que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão desenvolver no A3, vocês podem usar mais de uma folha para desenvolver as propostas do projeto. A escala que vocês vão usar para todos os dimensionamentos, a escala 1 para 100. E aí, o que é que esse trabalho vai pedir para vocês? Pede a planta de implantação em escala 1 para 100, dado o terreno 15 por 25, tá? Largura e comprimento. A planta baixa ela vai ser alocada na implantação do terreno, de acordo com o modelo que vocês vão conhecer, na escala 1 para 100. Então, vocês vão desenhar o terreno, 15 de frente e 25 de fundo, fechar o retângulo, e dentro das normas dos conceitos que foi passado, recuo frontal de 4 metros, recuo lateral de 1,5 m, vocês vão posicionar a planta padrão e vão desenvolver a planta e a implantação do projetinho nesse momento, que é o que vai ser pedido para a prova, tá? Então, vocês vão fazer planta de implantação, planta baixa. A planta baixa, dentro da planta, né? Ela vai participar da planta de implantação no terreno. Então, vai fazer o recuo frontal de 4 metros, o recuo lateral mínimo exigido de 1,5 para cada lado. Só que, por exemplo, vocês vão poder escolher que lado da casa vocês querem travar com 1,5, ou se vocês querem centralizar a casa, deixar 2 corredores maiores do que 1,5, aí depende do que é que vocês querem criar na área externa do projeto. Então, vocês, além de fazer o terreno com a planta dentro do terreno, então a planta de implantação com planta baixa dentro, vocês vão fazer um projeto externo de paisagismo. Essa parte do projeto externo com paisagismo, vocês vão colorir, tá? A planta, tá aqui, ó. A planta baixa na implantação do terreno, de acordo com o modelo na escala 1 para 100, vão usar nanquim preto. Vão adotar para as paredes internas 15 centímetros e para as paredes externas 25. Vão apresentar no projeto o quadro de área, então, área total do terreno, área construída e área permeável, que é a área externa. Né? Tudo que não tiver cobertura, eu fiz um pergolado, ele entra como área construída, tá? Eu fiz uma garagem coberta, entra como área construída. Vai fazer o quadro de aberturas, então vocês vão poder propor as aberturas possíveis ali de acordo com o modelo. Eu não quero pôr janela aqui, eu quero pôr uma porta-balcão. Tudo bem, não tem problema, tá? Fazer a cotagem de acordo com a norma e usar esses dados aqui no carimbo, na legenda da prancha. Opa! Essa daqui é a plantinha padrão que todos vão fazer. Eu coloquei aqui estudo das fachadas, tá vendo? Fazer estudo da fachada principal em escala. Então, tanto a ponta o paisagismo na implantação, como o estudo das fachadas, eu quero colorido. Professor, o que seria o estudo da fachada? Então, vamos ver aqui, ó. O que eu estou apresentando para vocês? Eu estou apresentando uma planta padrão, tá? Todos vocês vão fazer a mesma planta baixa. Mas a fachada, o tipo de telhado e o paisagismo externo, né, o que vocês vão ter dentro desse lote é individual de cada um. Então, quando eu falo estudo da fachada, eu quero que vocês utilizem um pouco a criatividade. Vou fazer telhado embutido, quero fazer parte de telhado embutido, parte de telhado de barro. Eu quero fazer tudo de telha de barro, eu quero usar telhado tradicional, uma água, 2 águas, várias folhas de telhado, aí é vocês que vão criar, ok? Mas, num geral, o que vocês sabem, essa é a entrada principal da casa, então vocês têm aqui um perfil
oval, circular de vidro, tem aqui um piso diferenciado para a entrada principal da sala de estar, uma garagem. Então, dessa linha aqui para frente tem o recuo frontal e você tem janela para os dois lados. Então, você precisa ter recuo no terreno dos dois lados. Aqui eu posso ter o recuo mínimo e aqui sobrar mais. Eu posso centralizar isso no meu terreno. Aí cada um vai fazer do jeito que achar melhor, ok? Ah, pessoal, essa curva de vidro aqui na casa não está determinado o raio aqui dentro do projeto, tá? Essa é uma imagem que eu peguei de um livro e eles não deram esse raio. Então, vocês podem usar uma curva tangente aqui. Esse desenho deve ser feito à mão. Todo desenho deve ser feito à mão. Aqui o Neufeld eu coloquei para vocês já no grupo o livro. Ele pode vir em duas capas. O que eu postei para vocês é o de capa azul. Ele só muda a capa de acordo com a edição. O que nós temos na biblioteca é o de capa pink. E dentro dele tem todos os elementos ergonômicos que vocês possam querer usar dentro do projeto. Pessoal, o projeto eu só quero mesmo que vocês coloquem layout na cozinha e no banheiro por enquanto, tá bom? E determinar aí os outros ambientes apenas com o texto. Então é isso a aula de hoje, espero que vocês aproveitem, já comecem a fazer o projetinho da planta. Esse vai ser o trabalho para nota, tá? Apresentar a planta de implantação com a planta baixa dentro da planta de implantação. Então, vai ser planta de implantação com planta baixa, toda a área externa desenvolvida, um paisagismo coloridinho, tá bom? Pessoal, boa noite a todos e até a próxima aula.